Com a paz do Senhor, amém? Hoje culto e adoração ao Senhor. Glória a Deus por isso. E eu convido os irmãos a ficarem em pé e a gente vai iniciar esse culto com o Salmo 100. Vamos ler o Salmo 100. Diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Glória a Deus. E eu creio que você, não só eu, mas você que entrou por essas portas, você que está assistindo de casa, eu tenho a certeza que você, nesse momento, tem muitos motivos para celebrar o Senhor. E hoje nós estamos aqui na casa do Senhor celebrando com júbilo esse momento, com o coração grato ao Senhor por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele vai fazer, pelos cuidados dEle. Gratidão a Deus, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nessa noite nós estamos aqui para o adorá-lo, bendizer o seu nome, aleluia, porque não há outro Deus além dele, não há outro Deus que merece o nosso louvor e a nossa adoração. E é por isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. E nessa noite nós estamos aqui celebrando a Ele. Glória a Deus. E é motivo de alegria, de nos alegrarmos, independente das circunstâncias, independente da quantidade de pessoas, seja o que for. O Senhor, Ele é a nossa fonte de alegria. Então, glória a Deus por isso, estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui Ele tem feito grandes coisas, e por isso nós estamos alegres. Amém? Oremos. Santo e eterno Deus, Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos nesta noite, Senhor, por estar aqui na tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá um coração alegre, Senhor, de orar, de exaltar o teu nome. Ó Deus, como é bom, Senhor, sentir a tua presença, como é bom estar na tua casa, Pai. Passeia entre nós, Senhor, som dos nossos corações, Espírito Santo. Ó Deus, faz como tu queres aqui neste lugar, Senhor. Fala conosco, Senhor, continua falando, Pai, que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam, Senhor, sensíveis à tua voz, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui porque viemos, ó Pai, buscar mais de ti, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, como cheiro suave em tuas narinas. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, que nos edifica, que nos sustenta, que nos dá força, que nos alimenta, Senhor. É a tua palavra, Senhor, que nos faz permanecer de pé. É as tuas promessas, Senhor. Obrigado por cada irmão que aqui já chegou, Senhor. Por aqueles que não puderam vir, Deus, visita, Senhor. Assim como o Senhor está nos visitando nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, continua operando em nosso meio. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. E eu convido o Levi, ele vai estar adorando ao Senhor nesta noite.
Saúdes, irmãos, com a paz do Senhor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor. Teu coração traz-me forças pra continuar, guardando a promessa e oração. Firme, meu Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e amor. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso em teu poder. Maravilhoso és pra mim. Sim, meu Deus, está meu coração, firme como é, Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, cansará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Vi, meu Deus, está no coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e amor. Agradeço pela oportunidade. Aleluia, né? Glória a Deus. Aquele que continua firme aos pés da cruz alcançarão graça, misericórdia e luz. Essa graça, essa misericórdia e essa luz só o Senhor pode dar. Aleluia. Mais ninguém. Então é importante, é necessário que estejamos sempre nos pés do Senhor. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera de cada um de nós. É a submissão, é a rendição.
é a humilhação nos pés do Senhor, porque aí podemos alcançar graça, misericórdia e luz. Aleluia, glória a Deus. E eu convido o diácono Carlos, ele vai retirar os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. E o pastor Paulo vai estar adorando ao Senhor. E em seguida, o grupo de louvor. Amém? Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus por estarmos neste lugar, nesta noite, para lhe render louvor e adoração, pois o nosso Deus, Ele é digno de toda adoração. E quem não passa por lutas, por provações, por batalhas, mas a palavra do Senhor nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então em Cristo Jesus você já saiu vitorioso da batalha. As provações que você passa, Deus Ele só nos dá a chance de nós aprendermos com Ele, de nós crescermos na sua presença, porque a palavra do Senhor vai nos dizer: alegrai-vos quando tiver a tribulação, porque a tribulação produz a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a nossa esperança, ela não traz confusão, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Aleluia! Minha vida se revestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, vai rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, diga: tu me dás a chance, Senhor, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, aleluia, os desertos e mares da vida, aleluia, vai atravessando, Ele vai nos levando mais para perto do Senhor, aleluia. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Não vai impedir. Se diante de mim não te abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no seu poder,
rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Como é que está a tua fé nesta noite? Vai rompendo as barreiras e o Senhor vai te dar a vitória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Vamos estar orando ao Senhor, consagrando nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite. Santo e eterno Deus, aqui na sua presença, meu Pai, te damos graças, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Deus, por este dia. Muito obrigado, Deus, por estarmos de pé diante de Ti, Senhor. Graças te damos, Pai. Muito obrigado por este momento também, Deus. Momento especial do culto, onde podemos, Senhor, trazer ao Teu altar, Deus, nossos dízimos e ofertas para serem consagrados a Ti, Pai. E nós assim o fazemos nesta noite, consagramos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos continuar adorando ao Senhor, sabendo que o Senhor está neste lugar, sabendo que Ele está recebendo a nossa adoração. Podemos sentir a sua presença aqui neste lugar, porque Deus, Ele busca os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E sem Ele, a palavra do Senhor nos diz, nada do que foi feito se fez. E vamos dizer a Ele que Ele é aquele que nos faz vencer diante das batalhas, diante das provações, e que nós estamos guardados no Senhor. Esse louvor tem por título Jeová Jireh. E diante de tanto que aquele povo de Israel passou ali no deserto, de tantas provações, de tantas batalhas, mas o Senhor foi com eles em todo o tempo, atravessando o Mar Vermelho, no deserto, num sol escaldante do deserto. O Senhor colocava ali uma nuvem para guiar aquele povo, para cobrir aquele povo. À noite, no frio incessante, o Senhor ele colocava uma coluna de fogo. E o Senhor assim faz com nossas vidas nos dias de hoje, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Ele continua agindo, Ele continua fazendo grandes coisas em nosso meio. Amém? Vamos adorar o Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por
Jeová Jireh. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Venha o que vier, irás prover de novo. eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, declare. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Você está guardado. Eu estou guardado No esconderijo. no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte Não vai. não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus. A tempestade e o vento aleluia, não vão roubar a tua forte fé. não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou Você está debaixo da proteção do Senhor. guardado por quem Aleluia. nunca perdeu Você está guardado por aquele que nunca perdeu uma batalha. seu nome. Aleluia. Jeová Jireh, Jeová o Senhor dos exércitos. irás prover Aleluia. de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em Ti, Senhor. E nós podemos ver a Tua mão sobre as nossas vidas todos os dias. Pois verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Obrigado pelos Teus cuidados para conosco. Obrigado, Senhor.
Aleluia, Deus, Ele é bom em todo o tempo. Aleluia. E o Senhor, Ele está sentado no alto e sublime trono, diz a palavra do Senhor. E diante das batalhas, e diante de tudo que nós passamos, Deus, Ele vem sobre nós. A palavra do Senhor nos diz que Ele não perdeu o controle de nada. Aleluia, Ele está com o centro de ferro. Nós podemos presenciar no Brasil e no mundo inteiro tanta corrupção, tantos problemas, mas sabemos que Deus, no trono dele existe um trono de justiça, um trono de equidade. Aleluia, e o Senhor fará justiça sobre a terra. Ele virá, aleluia, e virá ao nosso favor. Então vamos clamar nesta noite. Você pode ficar de pé, você pode clamar o Senhor sobre o Brasil, sobre a nossa nação. Você pode atrair a presença do Senhor para este lugar, para a nossa nação, para a nossa cidade, para o nosso bairro. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Em nome de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus, olha para nós, olha para a nossa nação, olha para o Brasil, Senhor. Que todo joelho se dobre diante de Ti, porque só Tu és o Senhor, ó Deus. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruge o leão. Que ruja o leão, Ele é o leão da tribo de Judá. e que a terra estremeça. Abala essa terra, Deus. Diante da Oh, majestade, Senhor, diante da Tua majestade, de Senhor. Jesus. Aleluia. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Aleluia. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Nós atraímos a Tua presença, Deus. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Ó Senhor, um dia Tu voltará para governar as nações. Ó Deus, mas enquanto o Senhor não vem, Pai, governar as nações, ó Deus, levanta homens segundo o Teu coração, Pai, para o Brasil. Levanta pessoas, Pai, que tenham um princípio de justiça, de equidade, Senhor, que tenha a mente de Cristo Jesus, ó Deus, para estar à frente do poder aqui, Pai, no Brasil. Ó Deus, vai, Senhor, limpando, Senhor, aqueles que estão voltados para a corrupção, para a iniquidade. Ó Deus, vem sobre a nação brasileira, Jesus. Esse ano é ano de eleição, ó Deus, e queremos colocar o Brasil em Tuas mãos, Pai. Que haja prosperidade na nossa nação, que haja mudança, Deus, para a glória do Teu nome, Deus. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor ainda com Deus de obras completas. O nosso Deus, Ele não faz a obra pela metade. Ele não deixa pela metade. Ele é um Deus de obras completas. Mesmo que diante dos nossos olhos, os projetos que estão no nosso coração, os sonhos que foi dado por Deus a nós, aleluia, talvez fuja da nossa expectativa, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Então vamos colocar nas mãos do Senhor os projetos, vamos colocar a nossa fé em ação, porque o impossível é Deus que faz, amém? Ele é o Deus de obras completas e Ele vai concluir a obra em nome do Senhor Jesus. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as Tuas promessas, acredito, vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia, Ele fará cumprir na hora Pois certa. eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Você crê nisso? Você vai vou viver viver a totalidade da promessa. a totalidade da promessa. Porque Ele é um Deus de obras O completas. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou
duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Aleluia. Oh Deus, nós Eu cremos. vou viver. Nós cremos que nós vamos viver, Pai, da promessa. tudo que o Senhor projetou para as nossas O Deus vidas. de obras completas Aleluia. vai fazer cumprir na hora Nos ajuda, certa. Senhor, estarmos firmes, Vou temer. esperando em Ti, ó O Deus. projeto vem de quem não erra. O projeto vem de quem não erra, O Senhor. Deus de obras Aleluia. completas Aleluia. vai fazer cumprir na hora Santo, certa. santo é o Teu nome, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Ó Deus, nossa esperança está em Ti, ó Deus. O Senhor fará acontecer na hora certa. Aleluia, porque o tempo é de Deus, a hora é do Senhor. Nós viveremos o Kairos de Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel, amém. Então espera e aguarda, porque Deus é fiel. Aleluia. Ministério de Louvor Eclésia, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por tudo que o Senhor já ministrou aos nossos corações nesta noite. Nós podemos sentir Deus aqui ministrando aos nossos corações através de cada oportunidade, através de cada louvor desde o início do culto. E eu creio que Ele continuará falando através da sua palavra aos nossos corações nesta noite. Você que nos assiste, é um prazer tê-lo. Você também pode acompanhar-nos através da palavra do Senhor aí aonde você está. Você pode abrir a Bíblia também aonde você está. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, o capítulo 3. O capítulo 3, estaremos lendo a partir do versículo 3. Leremos até o 15. 1 Reis, Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Estaremos falando hoje um pouco sobre Salomão, uma palavra tão conhecida, mas como é bom ouvirmos o Senhor falar aos nossos corações. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Amém? Vai dizer a palavra do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era alto, o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. E respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Manifesta-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal.
Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. E despertou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Ó Deus, aplica a tua palavra em nossos corações. Ó Deus, fala com a tua igreja nesta noite aquilo que precisamos ouvir da tua parte, Senhor. Ministra os nossos corações, Pai, aquilo que necessitamos ouvir. Ó Deus, tu conheces os nossos corações, tu sabes o que precisamos, tu conheces as nossas necessidades, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, Pai, com a tua palavra. Ó Deus, que nós não sejamos só ouvintes, mas sejamos praticantes. Que nós venhamos deixar os nossos corações, os nossos ouvidos sensíveis, Pai, para a tua voz. Que nós venhamos dizer: Deus, fala que o teu servo ouve, assim como Samuel falou. Senhor, que nós possamos, Senhor, estar disposto a obedecer a tua palavra, estarmos dispostos a colocar em prática a tua palavra, Deus, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é direção para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Fala conosco. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos, Deus. Perdoa minhas falhas e os meus erros, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no livro de 1 Reis vai estar falando da história de Salomão. E sabemos que Salomão, ele foi o filho ali de Davi com Betseba, e ele reinou ali naquele lugar porque Deus o colocou, Deus o chamou. E ele ainda muito novo, ainda não tinha muita sabedoria de como ia conduzir o povo. A palavra do Senhor nos diz que Salomão amava o Senhor. O versículo 3 do capítulo 3 diz: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. A palavra do Senhor vai nos relatar, irmãos, que Salomão, ele começa a reinar ali naquele lugar. E existia uma preocupação no seu coração. E como é importante, irmãos, nós colocarmos os nossos corações diante do altar, diante do Senhor, para ouvir a sua voz. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Salomão, ele sonha. Ele vai ali para Gibeão, e ele vai para sacrificar, ele vai para adorar o Senhor. E ali naquele lugar ele tem um sonho. Deus fala com ele em sonhos. Quem crê aqui que Deus, ele fala conosco em sonhos? Deus, ele fala conosco em sonhos. Deus ainda continua falando de várias maneiras. Ele pode falar em sonhos, ele pode vir diretamente ao nosso coração e falar, ele pode usar alguém para falar conosco. Mas uma coisa nós temos certeza: Deus, ele fala. E Deus, ele falou com Salomão. E Deus disse: Salomão, pede o que você quer. Lá no versículo 5, o texto diz isso: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho. E disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Oh, queridos, diante de uma situação como essa, diante de
uma informação que Deus ele nos traz, uma pergunta que ele nos faz, perguntando o que nós queremos da parte dele, né? E existem sonhos que Deus dá que ele já diz o que vai fazer, como foi o caso de José, né? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor deu um sonho a José, que ele, né, que as vacas magras e as vacas gordas, as vacas magras comiam as vacas gordas, e que também os molhos ali, os feixes que ele montava ali, se dobravam perante ele, que a lua, as estrelas. E Deus deu esse sonho a José, e o sonho que Deus deu se concluiu da forma que Deus falou. Claro que ali era uma forma figurada, mas a Bíblia diz que José ele chegou a ser governador no Egito. Mas com Salomão Deus fez diferente. Deus deu a oportunidade dele escolher o que ele quer. Oh, queridos, quantos sonhos nós temos, né? Talvez no nosso coração existem muitos sonhos que nós queríamos que Deus ele realizasse em nossas vidas. Mas quando eu meditava nessa palavra, irmãos, o Senhor ele falava ao meu coração que muitas vezes nós devemos, irmãos, não sermos egoístas e pensarmos só em nós, porque foi isso que Salomão ele fez. Salomão ele não pensou nos seus sonhos, nos seus projetos. É claro que Salomão ele estava como um rei ali, e Salomão chamou a atenção de Deus com o seu pedido. Às vezes nós estamos se preocupando, como falamos hoje pela manhã na escola dominical, só no nosso pessoal, só em nós mesmos, só nos nossos sonhos, só nos nossos projetos. Mas às vezes Deus, irmãos, ele quer realizar sonhos. Deus ele quer fazer coisas em nossas vidas que não só alcance a nós, como também toda a nossa casa, toda a nossa família, toda a nossa cidade. E Deus, irmãos, ele é poderoso para fazer. Deus ele é poderoso para realizar, irmãos, sonhos que vai além da sua expectativa. E como é importante entendermos isso, entendermos esta palavra, porque Salomão ele pede ao Senhor algo para o povo, para a nação. Ele diz: Senhor, como é que eu vou administrar esse povo? Eu não passo de uma criança, ainda eu sou uma criança. E eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Eu quero que o Senhor me dê entendimento para que eu possa julgar este povo com justiça, para que eu possa julgar a nação com equidade. Porque o texto vai dizer isso lá no versículo 6. E respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E aí ele diz: agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Ele estava dizendo: Senhor, eu não sei como é que eu vou lidar com este poder que o Senhor me deu. Eu não sei como é que eu vou lidar com essa autoridade para julgar esta nação. Oh, queridos, será que aquilo que nós almejamos da parte do Senhor, será que os sonhos que está dentro do seu coração, se aquilo que você quer que Deus faça na sua vida, você terá a condição de administrar, você terá a condição de colocar de forma responsável diante do Senhor? Porque nós queremos muitas vezes alcançarmos tantas coisas.
Nós queremos comprar uma mansão. Eu tenho um sonho de ter uma casa muito linda, muito grande. Eu tenho um sonho de ter um carro maior, um carro melhor. Estamos falando de coisas seculares aqui da terra. Mas nós não conseguimos nem cuidar do pouco que Deus nos dá. Deus às vezes nos dá poder, irmãos, nos dá condições, para trabalharmos, para reinarmos diante de certas situações, mas muitas vezes nós não conseguimos. Então, antes, irmãos, de nós pensarmos só em nós devemos pensar naquilo que está ao nosso redor. E isso Salomão estava ali preocupado. Ainda eu sou uma criança, como é que eu vou administrar este poder? Isso que Deus vai colocar na minha mão, isso que foi colocado na minha mão. E ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança, me dá sabedoria, Senhor, para eu julgar este povo, para eu cuidar desta nação. Deus, Ele é poderoso, irmãos, para fazer grandes coisas em nossas vidas. Deus, Ele é poderoso para nos dar muito mais além do que pedimos ou pensamos, para realizar todos os seus sonhos. Mas eu quero perguntar a você nesta noite: o que você vai fazer com os seus sonhos? Para onde você vai caminhar quando Deus te der? Como você vai administrar aquilo que Deus colocar nas suas mãos? Será que você está pensando só em você? Deus, eu quero que o Senhor realize este sonho, porque eu já fui muito maltratado nesta terra, eu já fui muito humilhado, e eu quero mostrar para aquela pessoa o que Deus fez na minha vida. Porque quando aquela pessoa vir me buscar, vir me procurar, eu não vou ceder, eu não vou dar, eu não vou ajudar. As pessoas verão o que Deus fez na minha vida. Oh, querido, se você está pensando diretamente só em você, você não vai chamar a atenção de Deus. Porque Salomão, irmãos, quando ele pediu isso agradou. Diz lá no versículo 10: e estas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Oh, irmãos, Deus, Ele é Deus que fala. E às vezes Ele se coloca à disposição de dizer: o que é que você quer, filho? O que você quer que eu lhe dê? Às vezes nós queremos comover o coração de Deus, mas Deus, Ele sabe o que está no íntimo do nosso coração. Não adianta a gente dizer: Deus, se o Senhor me abençoar nessa área, eu vou ajudar na tua obra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Muitas vezes nós dizemos: Deus, olha, se o Senhor me levar para tal canto, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou fazer desta forma. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. A palavra do Senhor nos diz, que aquele que é fiel no pouco, Deus colocará ele no muito. E muitas vezes nós não sabemos pedir a Deus. Muitas vezes nós não sabemos falar com Deus diante de uma pergunta como essa. Porque muitas vezes nós queremos esbanjar nas nossas vontades, nos nossos anseios. Muitas vezes nós queremos status. Muitas vezes nós queremos que Deus, Ele faça algo em nossas vidas para aparecermos. Lá em Tiago, no capítulo 4 e o versículo 3, Tiago fala sobre isso. Tiago vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para esbanjar-te, para gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedis mal.
Às vezes Deus ele quer, irmãos, abençoar. Às vezes Deus ele quer dar algo em nossas vidas, mas nós que muitas vezes pedimos mal. Nós pedimos de forma errada, nós se preocupamos com o nosso pessoal só. Nós se preocupamos só com as nossas vontades. Só se preocupamos com os nossos sonhos e se esquecemos dos sonhos também dos que está à direita ou à esquerda. Será que você está pronto, você está pronta para receber o que Deus quer te dar? Será que você está pronto para uma pergunta como essa de Deus? Para quando Deus ele fala, para que quando Deus ele fala conosco diante de situações como essa, de ele perguntar para nós: o que queres que eu te dê, filho? E qual vai ser a nossa postura? Lá em 1 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 24, o texto vai dizer: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim do que é do outro. Ninguém busca o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E Salomão, irmãos, ele fez isso. Ele se preocupou com aquele povo. Salomão tinha muitas falhas. Salomão tinha defeitos. Mas a palavra do Senhor nos diz, no versículo 3 de 1 Reis, no capítulo 3, que Salomão amava o Senhor. E quando nós amamos o Senhor, nós não procuramos os nossos próprios interesses. Nós procuramos: Deus, aonde o Senhor quer mudar-me? Senhor, para o Senhor me dar algo, quais são os teus sonhos primeiro, Deus, para a minha vida? Quais são os teus projetos para mim, ó Deus? Será que nós temos, irmãos, esta capacidade de estar diante do Senhor dizendo: Deus, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, Senhor, mas eu quero viver os teus sonhos, porque os sonhos de Deus são melhores para nós. Os sonhos de Deus são maiores. E Salomão, irmãos, ele não se preocupou com ele, mas ele se preocupou com o povo. Ele se preocupou com o poder a qual estava nas suas mãos agora, e ele se sentia como uma criança. E quantas vezes, irmãos, nós somos como uma criança? Muitas vezes somos como criança diante do Senhor, que não aceitamos sermos moldados pela palavra. No lugar de muitas vezes nós recebemos a palavra, nós emburrecemos, ficamos tristes. Às vezes Deus ele quer nos dar algo tão grandioso em nossas mãos. Às vezes Deus quer fazer algo em nossas vidas, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos como uma criança brigando com Deus. Mas Deus ele só quer e ele só espera que nós dizemos para ele: Senhor, eu sou uma criança, molda-me, muda-me, mostra-me qual é os sonhos que o Senhor quer para a minha vida. Às vezes Deus ele quer nos dar algo, irmãos, tão grande, mas quando nós se deparamos em uma pergunta como essa diante de Deus, quando Deus chega para nós e diz: o que você quer, filho? O que você quer, filha, que eu te dê? Aí nós se portamos de forma errada. Nós não se portamos como Salomão. Salomão disse: Senhor, eu não passo de uma criança, Senhor. Eu reconheço que eu preciso da tua ajuda. Eu reconheço que eu preciso que o Senhor me dê entendimento, que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa saber me portar diante deste poder que o Senhor me deu. Oh, queridos, como nós se portamos diante de uma situação como essa? Deus, Ele tem poder para nos dar o que Ele quer. Ele tem poder, irmãos, para fazer o que você menos imagina, aquilo que você acha impossível. Deus, Ele tem poder de fazer. Deus, Ele tem poder de realizar os sonhos que você tem. Mas a pergunta é: como é que eu estou diante de uma pergunta como essa? Como é que eu estou diante de uma situação como essa, quando Deus chega para mim? Diferentemente de José, que Deus deu o sonho a José, mas a Salomão, Deus ele disse: o que você quer que eu te dê, meu filho? E Salomão poderia pedir muitas coisas, porque essa palavra agradou ao Senhor, irmãos. Porque Salomão não pediu
nem longevidade de vida. Ele não pediu os seus inimigos na sua mão, porque o texto vai dizer isso lá no versículo 11: e disse-lhe Deus: já que me pediste estas coisas e não me pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas me pediste entendimento para discernires o que é justo. Você poderia parar agora, neste momento, e meditar, irmãos, que Deus, Ele te pergunta: o que você quer que eu te dê, filho? O que é que você quer que eu te dê, filha? Deus, Ele está falando conosco. Agora você poderia pensar bem na resposta que você daria a Deus. Às vezes tem coisas que nós achamos que estamos precisando. Às vezes nós achamos que estamos precisando de algo, mas na verdade o que verdadeiramente estamos precisando é outra coisa. Pense bem no que você vai pedir a Deus. Às vezes nós dizemos assim: Deus, se o Senhor me abençoar nessa área financeira. Às vezes nós dizemos: Deus, se o Senhor me der uma empresa, se o Senhor me der condições de abrir uma empresa, eu vou virar empresário e agora vai acabar os meus problemas. E às vezes não é isso que nós precisamos verdadeiramente. Às vezes não é isso que é algo das nossas vidas que precisa ser mudado. Às vezes só é sabedoria, como Salomão. Às vezes só é entendimento, porque Deus, Ele já nos deu todas as coisas. Ele já deu o seu Filho para nós. Ele já nos abençoou com a sua presença. Ele já nos deu intelecto e razão para pensarmos. Agora muitas vezes Deus, Ele está perguntando: olha o que verdadeiramente você precisa. E aí a gente começa a pensar em tantas coisas, só no nosso pessoal, só no nosso eu, só em nós mesmos. Aleluia, como Deus falou ao meu coração, irmãos, quando eu meditava nesta palavra. E Deus, Ele se alegrou com a resposta de Salomão. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos sonhos, nós temos projetos em nossos corações, tantas coisas nós queremos. Salomão, irmãos, como o próprio Deus falou, poderia ter pedido a longevidade. Eu quero viver igual Matusalém. Eu quero mais riqueza. E Senhor, Salomão estava começando a reinar ali. E aí Deus fala com Salomão, lá no versículo 12: eis que faço segundo as tuas palavras. Aleluia. E dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Irmão, como nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Porque através da sabedoria, Deus, Ele pode mudar tantas áreas em nossas vidas. Porque através do entendimento, aleluia, que Deus, Ele pode dar. Às vezes nós queremos, irmãos, já chegarmos lá na frente. O ser humano que criou a escada, ele foi muito inteligente. Ele descobriu que para chegar lá no topo, ele não precisava já ir direto para o topo. E ele foi colocando degraus e degraus, e ele pode chegar até lá em cima, passando de degrau em degrau. E às vezes nós já queremos ir lá para o topo. Nós, como nos vamos diante de Deus, nós dizemos: Deus, me leva, Senhor, me leva para aquele lugar. Senhor, me dá aquilo que eu estou te pedindo. Senhor, eu quero alcançar todos os meus sonhos, os meus projetos. Senhor, eu já quero estar lá, eu já me vejo lá. Aí Deus, mas você precisa começar com sabedoria, porque se você chegar lá sem sabedoria, você vai estragar tudo lá. E Deus, irmãos, sábio, Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Aleluia. E Deus, Ele fala com Salomão, e Ele diz: olha, Salomão, eu vou te dar-te um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve tal igual, nem depois de ti haverá. No versículo 13, Ele diz: também até o que não me pediste eu te dou. Amém? Quando nós pensamos, irmãos, só
não só em nós. Quando nós estamos dedicando a nossa vida em favor dos outros, Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida de mim. Aleluia. Quando nós disponibilizamos as nossas vidas perante o Senhor, Senhor, eu quero ser uma bênção para o meu irmão da direita, da esquerda. Senhor, eu quero ser uma bênção para a minha comunidade. Usa-me, Senhor. Vem com unção sobre mim. Senhor, eu quero mais da Tua presença. Eu não quero ser cheio do Teu Espírito Santo só para aparecer para alguém, não. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para que o Senhor me use, Senhor, para pessoas, para almas. Quem lembra, irmão, de Eliseu? Eliseu também esteve diante de Elias, lá em 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 9. A Bíblia diz que Eliseu estava ali, era um servo, estava andando com Elias, e Elias seria tomado. E a palavra do Senhor nos diz que Eliseu não deixou ele, caminhou com ele ali em todo o tempo. E Elias fez uma pergunta também a Eliseu: o que você quer que eu te dê? Pede alguma coisa aí. Aleluia. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que me toque por herança, por porção dobrada do teu espírito. Eliseu poderia pedir tantas coisas também, igual a Salomão. Eliseu poderia pedir tantas coisas que só lhe diz respeito, que só falasse sobre ele. Mas ele disse: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Aleluia. Assim como Deus te usou, Elias, assim como Deus te usou para tantas pessoas, quantas pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus através da tua vida. Eu quero de forma dobrada, eu quero mais da presença de Deus, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Aleluia. E Eliseu, irmãos, e Deus deu a Eliseu. O que é que você tem pedido a Deus? Será que nós temos mais pedido a Deus pela sua presença? Deus, eu quero mais da tua presença. Senhor, tem tantas áreas na minha vida que precisam ser mudadas. Senhor, tem tantas coisas em mim que precisam ser transformadas. E às vezes nós estamos preocupados dizendo: Deus, me dá um carro melhor, me dá uma casa melhor, Deus, me dar isso, me dar aquilo. Mas muitas vezes, irmãos, tem coisas em nós que precisam ser pedidas a Deus que nós não estamos pedindo, que são muito mais importantes do que essas coisas. Deus, Ele quer nos levar para o céu. Aleluia. Ele quer mudar todo o nosso ser. Ele quer mudar toda a nossa vida, como nós aprendemos hoje pela manhã na escola dominical com Charles Finney, que ele não se conformava com seu estado, a ponto de ele entrar dentro de uma mata e passar vários dias ali dizendo: Senhor, muda o meu coração. Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ser transformado por Ti. A salvação é maior do que todas as coisas. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Às vezes nós só queremos atingir alguém. Às vezes, com aquilo que nós estamos desejando no nosso coração, é só para mostrar para alguém. E Deus está olhando para o nosso coração. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração. E Deus, Ele quer realizar os teus sonhos. Mas olhe bem o que você está pedindo a Deus. Porque se você pedir com sabedoria, como Salomão, se você pedir com entendimento, como Eliseu, Deus, Ele vai realizar os teus sonhos. Ele vai ser bênçãos duráveis. Aleluia. Não vai ficar só naquilo, não. É como Deus falou para Salomão: Salomão, até o que tu não me pediste eu vou te dar. Aleluia. Por essas tuas palavras, por essas tuas atitudes, até o que tu não me pediu, te prepara
eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza. Aleluia, eu vou te dar tantas coisas, Salomão. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque nem os lírios do campo se vestiu, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, e o Senhor, Ele guarda todos eles, e o Senhor os veste todos os dias. E olhe que Deus deu riqueza a Salomão. Salomão se preocupou em concluir o templo. Salomão estava com o pensamento voltado para as coisas de Deus, enquanto nós muitas vezes estamos pensando nas coisas seculares. Salomão estava pensando nas coisas da casa de Deus. Será que nós estamos pensando no louvor que vamos cantar? Será que nós estamos pensando na palavra que vamos pregar? Será que nós estamos pensando naquela alma que está afastada da casa do Senhor? Será que nós estamos pensando, irmãos, naqueles que se encontram fracos e falhos, que estão precisando da minha oração? Será que eu tenho chegado à noite e eu só estou preocupado comigo? O que é que satisfaz o meu ego? O que é que satisfaz as minhas vontades? E muitas vezes eu não me quebranto na presença do Senhor, orando por alguém. Quantas vezes, irmãos, nós estamos só pensando em nós mesmos? Quantas vezes sentamos nessas cadeiras duras e a palavra entra no ouvido e sai no outro, e nós saímos como se não fosse nada? E não saímos daqui se perguntando: Deus, eu preciso mudar, eu preciso de sabedoria, eu preciso de mudança na minha vida, Senhor. Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para lidar com o teu povo. E Deus falou para Salomão, aleluia. E Deus disse também lá no versículo 13: até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Aleluia. Que não haja teu igual por todos os teus dias. Mas existe um se. Havia um se de Deus lá no versículo 14: se andares nos meus caminhos, guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Oh, queridos, Deus, Ele coloca a sua palavra diante de nós, e existe um se. Você ouve, guarda no coração e coloca em prática, ou você deixa passar e continua batendo cabeça e continua pedindo a Deus só os seus sonhos, os seus projetos, e continua só pensando em você, e nada vai mudar. Mas Deus disse: olha, se andares nos meus caminhos, se tu guardar no teu coração as minhas palavras, Salomão, aleluia, aleluia. Salomão, você que me assiste, você que está aqui, quantos Salomãos, e o Senhor está ministrando aos nossos corações, dizendo: olha, deixa sensível o teu coração, que eu estou falando contigo. O que você quer que eu te dê? Pede o que queres. O nosso Deus, Ele é o Pai, Ele pode dar boas dádivas aos seus filhos. Aleluia, Deus, Ele é bom. O salmista disse: Deus é bom. Aleluia. Assim como Davi e assim como Salomão falou: olha, Deus, tu fosse muito bom com meu pai Davi, a tua bondade chegou na casa do meu pai, e eu pude ver quantas bondades, quantas bênçãos o Senhor fez na vida dele, assim como o Senhor foi com ele, ser comigo também, Deus. A palavra do Senhor nos diz que certa vez Davi, escrevendo lá no Salmo 23, e ele começa a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me guia pela vereda da justiça.
em águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí ele vai dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Aleluia. As lapadinhas de Deus em nós, as cajadadas, como a gente fala, né? Tá dando cajadada. Mas Davi dizia: o teu cajado me consola, Senhor. Aleluia. As lapadinhas que vêm em mim, com o amor de Deus, me consola. Aleluia. Aí eu acho interessante quando ele fala isso, que ele diz: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, Senhor. E unge a minha cabeça com os olhos e o meu cálice transborda. Ele poderia ter dito: Senhor, põe a termo os meus inimigos, despeça os inimigos da minha presença. Ele diz: não, Deus, prepara uma mesa, faz eles sentar comigo, para eles saberem que tu estás comigo. Senhor, não precisa dispensar eles, não. Inimigos sempre haverão, problemas sempre terão, mas prepara-me, Senhor, uma mesa. Senhor, me corrige conforme a tua vontade. Aleluia. E assim Deus fez na vida de Salomão, irmãos. Que nós possamos guardar esta palavra nesta noite. Que nós possamos sair daqui com esta palavra em nossos corações, moldados, transformados. Porque, irmãos, se a palavra ela alcança os nossos corações, isso muda toda a nossa vida. E que nós possamos pegar o exemplo de Salomão, irmãos. E Deus se agradou com Salomão. Isso foi agradável aos olhos do Senhor. E Deus fala contigo nesta noite: o que queres que eu te dê? O que queres que eu te dê? Qual vai ser a sua resposta diante do Senhor? Isso é pessoal, é você e Deus. E Deus, Ele te encontra no pessoal nesta noite. Deus, Ele pode fazer muitas coisas, irmãos, mas que nós possamos ter a atitude de Salomão. Você pode ficar de pé. Deus, Ele pode te dar sonhos como Deus deu a Salomão. Aleluia. Assim como Deus deu a José sonhos, e já deu o sonho pronto a José, mas a Salomão Deus disse: eu vou fazer você sonhar, e vou falar contigo o que queres que eu te dê. Prepara o teu sonho, José. Prepara o teu sonho, Salomão. Me diz para mim qual é o teu sonho, qual é os desejos do teu coração. Aleluia. Acho que nós nessa noite podemos pedir mais do Senhor. Que nós possamos pedir sabedoria a Deus para alcançar outros. Que nós vamos pedir ao Senhor graça para suportar as provações. Aleluia. Que seja menos de nós e mais de Deus. Aleluia. Assim como Eliseu, eu quero uma porção dobrada do teu espírito, Elias. Deus, queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais da tua presença, Senhor. Que nós viemos diminuir, assim como João Batista falou: importa que ele cresça e eu diminua. Senhor, que os teus sonhos cresçam em mim, ó Deus. Que a tua vontade cresça em mim. Nos dá sabedoria, Deus, para conduzir este povo, para ser uma bênção para o meu irmão, para eu ser uma bênção para minha esposa ser uma bênção para mim. Ó Deus, aleluia, para eu ser uma bênção para os meus filhos e os meus filhos sejam uma bênção para mim. Queremos mais de ti, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Importa que ele cresça. Aleluia. Que não seja mais de nós, mas mais de ti, Senhor. Aleluia. Declare:
Aleluia. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a tua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Precisamos ser servos, verdadeiramente servos. E é isso que somos, irmãos, e nada além. Somos servos. Estamos aqui para servir uns aos outros. Aleluia. Mas faz isso, Jesus. De ti e menos de e menos de mim. Vai orando ao Senhor, vai entregando a Ele tudo que o teu coração almeja, mas vai olhando para aquelas áreas que tem falta, que há falta em você, que o Senhor Ele pode te dar nesta noite. Vai falando com o Senhor neste momento. Você que me assiste, volta para os caminhos do Senhor. Se você está afastado, talvez o que você precisa não é aquilo que você tem pedido, mas sim voltar para o Senhor. Aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, o Senhor Ele te chama nesta noite. Entrega a sua vida a Cristo Jesus. Se você está em algum lugar aí e quer entregar a sua vida, você pode digitar, você pode dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Aleluia. E nós oraremos por você, mas que nesta noite você não deixe de falar com o Senhor, porque Ele está abrindo, aleluia, os céus, está falando contigo, como Ele falou com Salomão. O que queres que eu te dê, filho? O que tu queres que eu te dê, filha? Aleluia, veja o que você precisa. E o que nós mais precisamos é de Jesus. É da sua presença. É do seu Espírito. Para Ele nos conduzir com sabedoria. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Obrigado pela tua palavra nesta noite, ó Deus. Que o Senhor cresça e nós diminuamos, Pai. Ó Deus, queremos mais da tua presença, Deus. Nos dá a sabedoria, Deus, para te portarmos. Ó Deus, assim como o Senhor deu a Salomão, assim como o Senhor abençoou, Senhor, Asaf. Ó Deus, assim como o Senhor fez com Eliseu. Ó Deus, assim como o Senhor fez com tantos outros, Pai, que o Senhor derramou da sua presença nas suas vidas. Nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Nos dá sabedoria, Senhor, para lidarmos com aquilo que o Senhor vai colocar em nossas mãos. Deus, nos dá sabedoria, Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo. Nos conduz, que não seja nós, mas seja o teu Espírito Santo, Senhor, nos dando sabedoria para administrar as nossas finanças, para administrar as nossas famílias, para cuidar da tua igreja, Senhor, para cuidar, Senhor, da nossa nação, ó Deus. Nós precisamos de ti, Deus, é o que nós mais precisamos. Ó Deus, faz a tua vontade. Ó Deus, tira tudo que não te agrada de nós. Às vezes estamos como uma criança diante de ti. Ó Deus, mas nos dá maturidade, nos dá sabedoria. Nos capacita na tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, assim como Davi falou, o teu cajado, ó Senhor, a tua vara me consola, ó Deus. Ó Deus, que nós sejamos moldados e transformados pela tua palavra. Nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, pelo teu Espírito Santo movendo os nossos corações. Leva-nos em paz para casa, ó Deus, nos dá, Senhor, uma noite reparadora de sono, nos dá uma semana bem. Faz a tua vontade, ó Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu nome, Senhor.
Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Recebam a bênção apostólica. Nem amanhã haverá, não é que o Carlos vai trabalhar. Então amanhã não haverá culto de oração. Quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensino. E domingo, pela manhã, escola dominical. E à noite, culto de louvor e adoração. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.